você está vendo aqui é um relógio do tempo. É como se você estivesse vendo literalmente um relógio dos séculos. Cada espaço desse aqui são 100 anos. O primeiro período, que é o período azul, ele vai de Adão até Abraão. E ele tem 2000 anos, ou seja, 20 períodos de 100 anos. O segundo período começa aqui com Abraão, é o vermelho. Ele conta toda a história de Israel e vai até Jesus, e também tem 20 períodos, ou seja, 2000 anos. A parte verde começa com a história de Jesus, a vinda de Jesus, o advento do Messias, e se estende até nós, a história da igreja. E também tem 20 períodos, 2000 anos. Então isso sempre me incomodou, me chamou muita atenção essas detalhes que são colocados ao longo da história. Aqui você vai vendo os relatos bíblicos. Por exemplo, quando abrimos a Bíblia em Gênesis capítulo 5, tem lá a genealogia de Adão. E diz assim: Adão viveu 130 anos e teve um filho. A este chamou-lhe Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e morreu. Total da vida de Adão, 930 anos. Então, eu andei com a linha de Adão 930 anos. Sete viveu 105 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos e morreu. Morreu, então, com 912 anos, no ano de 1042 depois de Adão. E assim as linhas vão sendo traçadas, personagem por personagem. Chegamos a Noé. Com Noé tem a história do dilúvio. Essa linha que cruza aqui é o dilúvio. Todos os que ficaram antes do dilúvio morreram, a não ser os que estiveram na arca. E depois do dilúvio, Deus começa com Noé, Sem, Cão e Jafé, uma nova geração que vai formando a geração de onde veio Abraão, e aí veio a história de Israel. Aqui no período vermelho você tem Isaac, Jacó, todos os filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos de Israel. A ida deles para o cativeiro no Egito, período que eles ficaram no Egito e se transformaram em escravos. Depois Deus levanta Moisés como o libertador. O período deles no deserto, a travessia do Mar Vermelho, 40 anos do deserto. Aí, atravessado o Rio Jordão, foi o período da conquista com Josué. E esse laranja que você está vendo aqui é o período dos juízes, onde Israel estava sendo julgado por juízes. Depois temos o Reino Unido, Saul, Davi e Salomão, e a divisão do reino. Você tem todos os reis do Reino do Sul, todos os profetas que falaram para o sul, todos os reis do norte, todos os profetas que profetizaram para o norte. O o período interbíblico, logo depois do cativeiro de Babilônia, e Jesus Cristo. Aqui, primeiro século é a história da igreja primitiva, a história do Novo Testamento, e depois nós começamos a história da igreja até os dias de hoje, destacando cruzadas, renascença, a reforma, os principais reformadores, principais avivamentos até os dias de hoje. Aqui nós temos uma lista de todos os bispos de Roma, que depois se auto-intitularam Papa, até o Bento XVI, todos os imperadores romanos até a queda do império, uma linha do tempo da cidade de Jerusalém até os dias de hoje, e por dentro aqui você tem dados extra-bíblicos, principais civilizações, principais religiões, principais dados da história combinados com a história de Israel. A ideia é você pegar um século, você sabe o que estava acontecendo em Judá, o que estava acontecendo em Israel, o que estava acontecendo em Jerusalém e no restante do mundo. Só uma curiosidade aqui para você ver, olha. Neste século aqui, que foi a queda do Reino do Norte e o cativeiro do Reino do Sul, quando nós subimos este século, olha, todos esses nomes em vermelho são religiões que surgiram no mesmo período. Eu vou ler elas para você, depois você vai poder aproximar. Shintoísmo, Zoroastro, Budismo, Confucionismo, Jainismo, Taoísmo,
tudo no mesmo período onde houve um enfraquecimento de Israel. Se você observar bem, dá para você perceber. O enfraquecimento do povo de Deus, surgem várias heresias, não é? Todas as vezes que o povo de Deus recua, o inferno avança. Todas as vezes que o povo de Deus avança, o inferno recua. Aconteceu o mesmo fenômeno aqui no Novo Testamento, olha. 590, início do papado. 622, início do islamismo. Olha, o enfraquecimento da igreja, surgiu uma religião aí que até hoje é pedra de tropeço para muitos países não ouvir do evangelho, o Islã. Então estas combinações fazem grande diferença no estudo, na visualização da pessoa, do estudante para a Bíblia. O primeiro anel aqui são os livros da Bíblia. Então você tem o início, Gênesis, até o início do período vermelho. O livro de Gênesis cobre mais de 1/3 da história da humanidade. Depois você tem Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foi escrito durante o período do deserto. Josué, Juízes e Ruth são o mesmo período. Ruth é uma história dentro do livro de Juízes. Depois você tem o Reino Unido em Samuel, 1º e 2º Samuel. Reis e Crônicas fala do período do reino dividido. Então isso é até uma curiosidade muito interessante. Muitas pessoas, quando folheiam a Bíblia, imagina que primeiro passaram os reis, anos depois vieram os profetas, né? Por causa da colocação dentro da Bíblia. Nós passamos pelos livros de Reis e Crônicas, e bem depois chegamos ao livro dos profetas. Mas se você for olhar no mesmo, cronologicamente, eles são do mesmo período. Os reis estavam reinando e os profetas estavam profetizando os atos dos reis. Os profetas, na verdade, eram enviados de Deus para fiscalizar e para advertir os atos dos reis. Eles são do mesmo período, né? Reino do Norte, Reino do Sul. Enfim, você vai ter várias ferramentas, várias curiosidades para você observar. Aqui tem uma legenda que te explica como utilizar o mapa, como você extrair o melhor do mapa. Aqui, por exemplo, de Adão, todos esses nomezinhos verdes que você vai vendo, é a genealogia de Jesus, por onde passou a geração do Messias. Cada um tem uma estrelinha de Davi do lado dele. Só para você ter uma ideia, olha, de Adão, quando Adão morreu, todas essas pessoas aqui já estavam vivas, inclusive Metusalém. Quando Adão morreu, Metusalém já tinha 200... Metusalém, avô de Noé, tinha 243 anos. Lameque, o pai de Noé, tinham 56 anos. Isso quer dizer, Lameque e Metusalém falou com Adão. Quando Metusalém morreu, o filho de Noé, o Sem, já estava vivo. Quando Sem morreu, Abraão já estava vivo. Então, de Adão a Abraão, você tem 2000 anos e você tem Sem e Metusalém, 2 personagens. Os patriarcas se assentavam no meio de onde eles viviam. Os discípulos, os filhos, sentavam-se ao redor dele, e a tradição era passada de pai para filho, né? As verdades que aconteceram com Adão, elas foram realmente passadas de pai para filho por 2000 gerações, por apenas 2 pessoas, Metusalém e Sem. São só algumas ideias para você depois observar e achar